Vamos lá, pessoal. Videozinho top para vocês hoje. Mais informações bombásticas, explosões de conteúdo para vocês. Preste muita atenção, tá? Que vai ter muita história aí, muitos depoimentos para vocês estarem descobrindo aí, desbravando as informações que acabam de ser divulgadas, beleza? Hoje, 2 de setembro de 2025, o STF entrou numa fase decisiva, né, do julgamento que pode condenar Jair Bolsonaro por tentar reverter o resultado das eleições em 2022, né? E em meio a essa pressão internacional, o Alexandre de Moraes ele cravou, né? A soberania nacional não é negociada, beleza? Enquanto isso, a Casa Branca de Donald Trump levou as tarifas com produtos brasileiros, né, sancionou, né, as autoridades, beleza? E o clima acabou esquentando, ferveu ali um pouquinho, pessoal, que agora a treta ficou feia. Estamos em meio a uma guerra comercial, beleza? Essa guerra comercial aí vai dar o que falar. O brasileiro aí, espero que não sinta, né, como as empresas grandes vão estar sentindo aí, os agronegócios, por mais que tenha o plano, né, contra as tarifas aí que o Lula apresentou, beleza? Entre Brasília e Washington, que foi dito no plenário, por que os Estados Unidos apertaram as tarifas? E o que pode acontecer após a eventual condenação de Jair Bolsonaro? Vamos por parte, beleza? Vamos devagarinho. Vamos lá. A primeira turma do STF, ela retomou hoje o julgamento do chamado Núcleo 1, tá? Que trama golpista. Bolsonaro e mais 7 aliados estão em jogo de acusações como tentativas de abolir o Estado democrático de direito e organização criminosa, ligadas aos eventos que culminaram os ataques de 8 de janeiro de 2023, certo? O caso entrou na reta final, com expectativa de conclusão entre os próximos dias. A cobertura internacional é bem intensa, né? Então, no relatório, eles falam as iniciais. Alexandre de Moraes foi explícito: a soberania nacional jamais será vilipendiada, negociada ou extorquiada. E ele também disse que o STF será absolutamente inflexível na defesa dessa soberania e não concederá a pressões externas. Vamos colocar uma coisa aqui, pessoal. O Alexandre de Moraes acaba de declarar meio que uma guerra, né? Tipo, desafiou o Donald Trump, porque, vamos falar assim, vamos dar de entender que ele aplicou a lei Magnitsky nele, beleza? Mas tem um banco, tá? O banco BB, que seria o Banco do Brasil, ele acaba que ajudou o Alexandre de Moraes, bloqueou os Mastercard do Alexandre de Moraes, porém o Banco do Brasil entregou um bilhetinho. Toma, meu amigo, aqui ó, para você, né, já que suas contas no exterior foram bloqueadas, tá? Resumindo, o Alexandre de Moraes não vai poder ir para Disney nem para a Europa, mas no Brasil vai poder movimentar seu dinheiro, as suas contas, comprar carrinho, carrão, vai comprar normalmente, não foi aplicada realmente a lei Magnitsky nele. Então é por isso que ele está batendo de frente, porque tem como acobertar essa lei de chegar nele, tá? E qual foi a resposta do governo Trump sobre essa frase, né? Que a soberania não é negociável, né? Resposta política e comercial ao processo contra o Bolsonaro, aliados do Trump e os Estados Unidos elevaram tarifas sobre produtos brasileiros, em alguns casos chegando até 50%, pessoal. Tá subindo muito essas tarifas. E ainda anunciaram as sanções autoridades, né, incluindo o próprio Moraes, segundo os relatos das empresas da imprensa internacional. A Casa Branca publicou também a ordem executiva e a
ameaçou novos aumentos ao caso do Brasil retalhar. Brasília, por sua vez, avalia medidas com base na nova lei de reciprocidade e discute pacotes de apoio a setores afetados. Até agora, não há confirmação oficial de tarifas contra o Banco do Brasil, né, como instituição. O que há são tarifas amplas a produtos brasileiros e as sanções a autoridades, beleza? Nas redes sociais circulam alegações envolvendo o Banco do Brasil. A própria cobertura internacional fala em posts e ruídos jurídicos sobre supostas sanções. Então, cuidado. A medida confirmada é a elevação das tarifas e as sanções políticas, né? Então, não é uma tarifa específica contra o Banco do Brasil ainda, né? Vamos ver o que vai dar isso daí, pessoal. Razões declaradas por Washington. Qual foram as razões declaradas por Washington? As acusações declaradas de prática comercial injusta, tá? O sinal político diante do julgamento de um aliado de Trump, ainda o pano de fundo energético, combustível e fertilizantes, é a estratégia de pressão econômico para arrancar concessões em mesa de negociação. E o que pode acontecer depois da condenação, ou não, do Bolsonaro? Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que pode acontecer? A prisão inicial pode ser convertida em regime mais brando ao longo dos anos, ao longo dos recursos, né? Mas o impacto político é imediato. A reorganização da direita, novas lideranças ganham espaço e mobilização de rua de ambos dos lados, beleza? Relação do Brasil entre os Estados Unidos tende a piorar no curto prazo, né? Comércio sente, o dólar e a bolsa devem oscilar com risco político, beleza? Então, o mercado financeiro aí vai dar uma chacoalhada aí, né? E a condenação com penas alternativas ou medidas restritivas. Quais são as condenações com penas alternativas, né, ou medidas restritivas? Além porque, pessoal, Bolsonaro aí com 70 anos, se pega uma cadeia de 30 a 40 anos, né, e a sua saúde também não vai ajudar muito. Então, em qualquer caso, seria uma condenação muito injusta para a pessoa, pela idade dele, pelo problema de saúde. Então, eu creio que eles devem oscilar um pouco aí a punição dele, né? Pode ser que eles coloquem ele em domiciliar, né, com a tornozeleira eletrônica e tire alguns benefícios dele, provavelmente. Mas eu acho que cadeia mesmo, ficar no presídio e tudo, por 30 a 40 anos, eu creio que não. Mas isso a gente vai ver no decorrer do tempo, pessoal. A absolvição parcial prolonga a incerteza, mantém a mobilização política e favorece estratégia de pressão externa prolongada, inclusive a manutenção de tarifas enquanto durar o impasse. Beleza? Qual que é o recurso que o STF possivelmente, né, ele vai estar comunicando a política intensa nas redes sociais e a necessidade da gestão macroeconômica, né, da gestão total aí do mundo todo, beleza? Uma gestão muito grande. Então vamos lá, pessoal. O resumo do dia, né? O resumo do dia é que o STF avança no julgamento, Moraes bateu forte na tecla sobre a soberania e o governo Trump dobrou a aposta com tarifas e sanções. As próximas sessões serão decisivas e o desfecho deve mexer tanto com a política quanto com o bolso do brasileiro, né? Se você quer seguir esse caso sem cair em boatos, fica aqui no canal e confere as fontes que usei hoje, beleza? Então, você não segue o canal, se segue, ativa o sininho, beleza? Para receber todas as notificações e até o próximo vídeo, pessoal.